Ela é pioneira global em tecnologia guiada pelo corpo e incorporação da IA, e ela explora o emergente universo dos gêmeos digitais humanos, esses duplos virtuais que são impulsionados por inteligência artificial e aprimorados por biometria, que evoluem com a gente desde o nosso nascimento até depois da nossa morte. Então, agora a gente vai começar a nossa jornada em inglês. Coloque seu fonezinho. I now welcome to the stage the futurist and researcher at the University of Greenwich and Kingston University, Gillian Boddington. Pesquisadora Ghislaine Boddington. Olá, pessoal. Muito obrigado por esse convite para a Casa Firjan. É incrível estar aqui. É a minha primeira vez no Rio de Janeiro, a minha primeira vez no Brasil e na América Latina também. Portanto, é uma visita muito especial para mim. Meu nome é Gillian Boddington. Eu vou falar com vocês sobre a internet dos corpos e a datificação dos corpos. Esse é um input muito interessante sobre futuros possíveis. É um trabalho especulativo, eu vou compartilhar com vocês. Eu adoraria receber também os feedbacks de vocês, saber o que vocês estão pensando. Eu venho de artes e de danças, eu trabalho com humanidades, eu passei muitos anos linkando com ciências e tecnologia, mas o meu histórico é de dança com corpo. E hoje eu trabalho como futuristas, trabalhando com futuros humanos e examinando o futuro dos humanos. Eu trabalho com universidades, mas também com coletivos de artistas, criando os engajamentos públicos, cenários de engajamento públicos. Eu vou mostrar alguns trabalhos que temos feitos ao longo dos anos, mas também criamos muitos debates sobre o que sabemos e que precisa ser compartilhados. E queremos que a discussão ocorra entre todos nós. Portanto, hoje o nosso mundo físico está expandindo e está mudando, está se misturando com mundos virtuais e os nossos corpos se tornaram a interface. As nossas identidades são diversificadas, são super aprimoradas e são multissensoriais. Nossas colaborações são muito mais co-criativas, imersivas e conectadas. E as nossas inovações estamos muito mais claros em respeito da diversidade e da inclusão. Nós trabalhamos com o corpo e com dados em locais físicos e virtuais. E no futuro, agora estamos trabalhando há 25 anos, e antes disso, mais 15 anos em coletivos anteriores, examinamos o futuro, onde os nossos corpos e dados começam a se convergir. Então, bem claramente, estou bastante imersa nisso, porque a maioria de nós vem do passado de trabalhando com artes e com a interação ao longo disso, assim como o mundo digital se desenvolveu ao redor de nós. Então, a chave dessa fala é explorar os nossos futuros eus, os nossos eus físicos e os nossos nós mesmos em dados. Então, a base aqui é que a gente sempre trabalhou com que as tecnologias devem sempre complementar a gente, eles devem melhorar a nossa vida, devem nos aprimorar, podem expandir a nossa curiosidade, permitir que a gente tenha mais bem-estar e que nos protejam e também devem nos empoderar para tomar decisões com propósito. No nosso trabalho, ao longo dos anos, estão ligados a todos esses diferentes tipos de corpos, como eles estão imersos no espaço digital, o corpo vivo, o corpo conectado, aumentado, o corpo datificado e o híbrido. Mas hoje também sobre os gêmeos digitais criados por inteligência artificial. Nesses slides, a gente vê o que é isso aqui é uma situação de vivência. A gente vem de Londres, ao vivo, para falar com vocês, olho no olho. A gente se encontra num espaço físico. Isso aqui é uma parte muito importante, claro, de todas as nossas humanidades.
Quando estamos trabalhando em artes de performance, a gente aprende muito sobre isso, sobre o que é a presença e quais são as ausências, mesmo quando estamos presentes. O que é intimidade, como examinamos as percepções quando estamos falando, quando estamos compartilhando, como são as nossas memórias. A alegria que vem dessa performance, as interações que fazemos, e os nossos corpos estão sempre ligados, estamos sempre ligados. A gente não consegue desligar nossos corpos. A gente continua respirando, os nossos corações continuam batendo quando estamos dormindo. Somos seres vivos e isso é o mais importante para nós. Somos seres únicos. Nos anos 90, e eu tenho trabalhado há muito tempo com tecnologias digitais, o corpo não estava sendo reconhecido como parte do desenvolvimento da rede. Era um período muito interessante, muitos de vocês estavam já viram isso naquela época, mas é interessante ver a conexão do corpo com a internet, com a troca de conhecimento, examinando essa visão utópica que a gente poderia compartilhar conhecimento com todos ao redor do mundo. Isso de certa forma ocorreu de fato, mas pensaram muito pouco a respeito do corpo humano vivo, e o nosso trabalho coloca o corpo vivo dentro dessa rede. Então hoje nós vamos focar nos últimos 10 anos, que é o que a gente chama do eu hipersensorial. Mas o seu eu, de novo, no meio, e vocês podem ver alguns pontos que se ligam, e aí dado, deixando o seu corpo e voltando para o seu corpo. Então, se nós vermos aqui no espaço, por todos os lugares, tem vários dados passando aqui pelos nossos telefones, saindo do prédio, voltando para o prédio, os computadores, etc. E a maior parte dessa troca de dado está no seu celular ou nos seus outros aparelhos. E você também pode desenvolver dispositivos para sentir os gostos, mas atualmente nós trocamos áudio e vídeo muito facilmente. Nós sempre olhamos para aplicativos com reconhecimento facial, da íris, que é o que a gente chama de biosinais ou biometria, e a tecnologia pega os seus dados e volta para a parte digital. Nós podemos desligar isso, a gente pode ir para umas férias e falar, eu não quero ler e-mail ou receber mensagem, mas nós queremos fazer isso mais e melhor. Então, é onde nós não tocamos isso totalmente. Isso é muito importante, que é desenvolvendo os sensos e no relacionamento para detectar tecnologia. E nós vamos falar sobre essa melhoria. Eu vou mostrar para vocês alguns projetos que nós estamos trabalhando e sempre olhamos como que podemos escolher as informações dos nossos sentidos. Muito do meu trabalho é em função da telepresença. No início dos anos 80, nós estávamos ligando alguns lugares de um ponto ao outro no mundo, mas tivemos que trabalhar em grupo, precisamos trabalhar uns com os outros. Então, nós precisamos cruzar o espaço e o tempo, então começamos a usar as linhas aéreas, e isso trouxe muitos problemas. Fazendo um trabalho em Londres, em Tóquio, e a gente começou então a se encontrar em espaços virtuais, criando e respondendo algumas das perguntas que nós tínhamos. E onde que nós iríamos ao mesmo tempo, a nosso desenvolvimento da nossa identidade individual, identidade digital começou a vir à tona. E aí a gente começou a falar sobre presença, intimidade, confiança, tudo junto num estado. E como que seria essa representação do nosso eu e o de outros? Como que isso poderia ser estendido, protegido e mantido? Então nós começamos a fazer esse trabalho em 92, começamos a fazer workshops por todo o mundo, foi um momento muito legal, explorando esses conceitos juntos. E nós, então, continuamos a fazer isso. Aqui são alguns slides dos workshops que a gente fez. Vocês podem ver algumas fotos. E, então, aqui o nome de alguns projetos que fizemos, incluindo grandes simpósios sobre corpos em 1999 também. E isso não foi feito por conta própria. Eu preciso dizer que nós temos que ter as pessoas do outro lado. Mas, nos anos 90...
mais ou menos 400, 500 de nós estávamos pelo mundo, com diferentes backgrounds, trabalhando sobre a telepresença e explorando essas questões. Então, nós criamos anotações, é um pouco complexo, nós temos múltiplas câmeras para lidar, então as anotações estavam acontecendo entre nós e o Japão, entre nós e outros lugares. Foi muito interessante porque tinha muita mudança cultural. E fizemos um projeto grande no início dos anos 2000, que realmente precisamos pensar como que a gente sente o toque, a pele, e como que isso se parece em toda a área que você toca, a navegação, a orientação nesse espaço virtual. Muito a fazer em relação aos sentidos. Eu tenho alguns slides para mostrar essa questão do toque, do áudio, a parte visual que a gente também está trabalhando. Esse aqui sou eu, aqui sou eu em Lisboa e com o olho chegando para mim aqui nesse espaço. Então nós criamos um avatar que se chama Orla Ray e ela fez uma performance para nós como uma colaboração em algumas instalações e nós vimos como lidar com esse avatar. Então, nós dançamos com o avatar, nós nos movemos com isso, tocamos nesse espaço e é muito importante para nós entender como isso funciona. Isso me levou à parte do título da minha palestra, que é a Internet dos Corpos. Isso é um título que eu tenho usado nos últimos 10, 15 anos e é ligado sobre como que nós estamos conectados, vivos e ainda estamos trabalhando coletivamente da forma como a gente precisa nas nossas vidas. Temos uma mistura do virtual e do físico e muita coisa do que a gente faz e do que a gente estuda é sempre tendo um engajamento público, criando debates em públicos como este aqui, para que a gente possa ter mais ideias sobre a situação pública. Como que as pessoas veem isso? Tem um site sobre a internet dos corpos que vocês podem olhar e isso mostra muitos projetos, a linha do tempo, aquilo que nós estamos trabalhando. E a internet dos corpos nos trouxe uma percepção, como vocês podem ver de novo você no meio do círculo, e o fluxo de dados começando a acontecer em 2012, 2014, com dados biométricos, e agora a gente está adicionando a inteligência artificial. E se vocês olharem para tudo isso, todas essas tecnologias no meio, mais ou menos no meio de 2015, aqui é onde as tecnologias estavam, e isso se tornou cada vez mais evoluído nessa interface com o corpo. Isso cresceu rapidamente de 95 até 2010. E tivemos também o gaming, e que recebia feedback, e também intervenções neurais, inteligência artificial, claro, em diferentes cenários. A telepresença é um dos principais também que nós usamos. Então, isso é sobre uma participação em tempo real com as tecnologias de sentir o corpo que estão em volta da gente hoje em dia. E vocês podem trabalhar com o coletivo também. Uma parte que nós fizemos em 2012, vou mostrar para vocês um vídeo, é uma parte que foi feita no teatro em Londres e 3 parceiros europeus que nós trabalhamos em projetos estiveram juntos. Isso foi uma peça onde nós colocamos junto o mundo virtual. Deixa eu ver se vai funcionar. E aí você entra em tempo real. We had 4 boxes, portals, Tínhamos one in 4 London, caixas, Paris, temos Istanbul and Londres, Brussels. Paris, Istambul e Brasil. Então você estava entrando nessa caixa e você tinha um sistema de sensores que ia coletar informações com as tecnologias e você instantaneamente ia ter um avatar no meio e você ia liderar 3 de nós em situações. Então, nós não estávamos usando essa palavra no momento, mas o seu coração estava batendo em volta de você e você recebia instruções simples, como vai para o meio do cenário
e vai para cima, para baixo, vira. Então, as instruções simples. Agora, o meu eu, tínhamos 9.000 pessoas e isso foi algo que realmente mostrou as fronteiras entre o real e o virtual, e isso mostrou que isso estava desaparecendo, essa fronteira. E nós ainda discutimos isso. Quando nós estamos no mundo real, no mundo virtual, e quando a gente pode notar as diferenças. Isso ainda é uma discussão em andamento. Nós tivemos também alguns encontros, eu e a minha sombra, então viemos aqui, Mimetes, em Paris, tivemos uma pessoa em Paris e outra em Londres que estavam fazendo coisas virtuais ao mesmo tempo. E uma outra peça em 2016, que era uma realidade coletiva, isso foi um espaço maior, tinham 400 pessoas que estavam se movendo junto, e elas fizeram essa experiência juntas, e elas seguravam um instrumento físico, e naquele espaço, quanto mais você interagia com os outros, mais você estava nos grupos e as pessoas se moviam juntas, e você ia ter mais sons e imagens aparecendo. E nós fizemos um trabalho com o aprendizado da máquina avançado e vimos, isso foi lindo, isso foi muito bom para que isso pudesse acontecer. Vimos o conjunto da obra. E fizemos depois o lockdown, na pandemia, que foi também importante, porque passamos a trabalhar com os anos com a telepresença, todo mundo mexendo com isso. Muitas discussões estavam acontecendo por muitos anos com isso, sobre confiança, como lidar com a intimidade, as dificuldades no contato. Isso afetou todos nós numa base diária. Como que nós poderíamos nos permitir a nos sentir em casa, em contato com as outras pessoas de forma virtual. Então, tivemos uma doação de dados e trabalhamos com algumas comunidades online, trabalhando com algumas reações culturais, reações religiosas, em toda a área da doação do corpo. Então, o que a gente aprendeu com esses projetos públicos? O que nós aprendemos é que o que realmente acontece na inovação digital, que melhorou a experiência humana. Então, nós temos que ter as tecnologias e trabalhar com elas, mesmo que não necessariamente esteja fazendo o melhor para nós no momento. E os princípios dessa inovação centrada no humano é o que nós pensamos. Temos essas 5 questões importantes, que é confiança, empatia. Isso aparece algumas vezes, a gente fala muito sobre isso, criando relações com significado. Criatividade precisa existir, ela precisa apoiar a nossa expressão, o nosso bem-estar, ajudar também a melhorar a nossa mente. E isso precisa ser resiliente, isso precisa ser adaptado conosco. E também precisa respeito, precisa de valores, respeitando a nossa dignidade e inclusão. Esses são 5 princípios da inovação centrada no humano. Isso está conosco hoje nas interações e também em cenários especulativos digitais. E a chave de tudo isso é o que é o futuro da inovação. E ele não foi sobre a próxima grande coisa, como produto e serviço, como todos nós vemos pensando nos nossos negócios. Mas o ponto é, qual vai ser o próximo grande relacionamento com dados de nós mesmos? Então, nós seguimos trabalhando numa pesquisa de grande escala que se chama a minha inteligência artificial híbrida do BioTwin, quer dizer, biogêmeos, que é uma exploração especulativa do futuro do humano digital. Isso tem as suas bases e tem essa pergunta: e se cada um de nós tivéssemos um gêmeo digital personalizado que tivesse sempre ao nosso lado na nossa vida? Eu não estou falando de um clone ou de um chatbot ou de um assistente virtual, também não é um controlador de um avatar ou uma substituição de um avatar.
nos substituindo, mas é um co-criador ao longo da vida, com uma parceria mútua e dinâmica conosco. Seria um tipo de presença híbrida, uma contraparte virtual, sempre se espelhando em nós. Seria um eu digital autêntico, seria uma interface do nosso corpo virtual em tempo real. Isso seria o meu gêmeo digital humano. E você cresceria, aprenderia junto ao longo da vida, iria para o colégio comigo, iria para a universidade comigo, iria sempre me dar conselhos sobre todos os aspectos da minha vida, colaborando com o meu trabalho, com meus colegas, com meus amigos, me representando no tempo e no espaço. E também estando para além da morte, como um legado de mim. Então, pode ser que eu queira tirar como um avatar, um robô ou um holograma. Isso teria interconectado com o meu eu em tempo real, mas seria uma relação dependente mútua, um reflexo de mim mesma. Então, podemos ter esses cenários. Então, nós começamos a pesquisar isso em diferentes aspectos, olhamos protótipos, fizemos pesquisas com especialistas que conheciam esses aspectos. E uma coisa que precisamos lembrar é que a convergência do humano e do digital é uma questão que temos que pensar. Os aparelhos de saúde e bem-estar que vão ter dados de nós mesmos. Todos vocês têm algum dispositivo que, por exemplo, capta algum sinal seu do seu corpo. Eu tenho meu anel, por exemplo. Muitos de vocês na sala têm isso. E quantos de vocês seguem passos do seu celular? Então, nós já temos isso numa forma, num senso mais massivo, começando a entender a quantificação de nós mesmos, nossos dados em tempo real e o que nós fazemos com isso. Talvez seja difícil entender, ainda tenhamos um longo caminho pela frente para que isso realmente seja acessível a todos, mas o que nós fazemos, ou o que queremos fazer mais, é personalizar informações que possamos fazer previsões. Então nós precisamos fazer com que as pessoas usem isso e que usem na medida certa. E a telepresença, como eu falei mais cedo, a pandemia mudou isso totalmente. Tivemos um melhor entendimento da presença híbrida, dessa relação com as pessoas no tempo e no espaço. Os avatares também, muitos usam avatares, e nos últimos tempos a conversa sobre agentes, que isso começou a ficar na linha de frente com o chat GPT e também softwares generativos. E experiências imersivas e de jogos começou a acontecer muito. Aqui em Londres nós temos 15 espaços com experiências imersivas. Nós mexemos com isso, isso ainda é muito comercial. Então, a gente pode ver a vida de uma pessoa, ver a beleza abstrata e podemos fazer um trabalho como grupos com a sua família para a gente ter essa experiência imersiva. E eu tenho certeza que isso vai chegar no Rio em algum momento e algumas outras cidades vão ter essa experiência também. Agora, os avatares, claro, nós temos várias situações, temos 120, 140 quando fizemos essa pesquisa. Claro que todo dia eu vejo isso. Eles vêm aqui para o meu inbox, eu encontro na web e os agentes estão conosco. Então, nós temos para paquera, para questões de saúde, questão de fitness, questão de bem-estar. Nós usamos o chat GPT também, aprendendo e treinando os avatares. E temos múltiplos avatares. Talvez você tenha 10 que já estejam trabalhando com você. Então, com o meu biogêmeo híbrido com inteligência artificial, a convergência digital tem muitos aspectos na nossa vida. Temos dados biométricos em tempo real, temos os dados psicológicos da nossa intimidade, temos um escaneamento do corpo, que agora fica mais disponível. Então, isso também é muito útil no setor médico. E a parte de toque com inteligência artificial ainda precisa de muita governança e manutenção. Então, aqui é a visão futura do que a gente está explorando e compartilhando com as pessoas para ter feedback.
Então, mais uma vez, nós estamos aqui no meio e temos aqui os dados, onde que esses dados podem ajudar e um dashboard que você pode também optar pelo eu dentro do coletivo, olhando para a sua saúde, a sua autoidentidade, a sua educação, seu trabalho. Você pode viver todo um cenário. Nós estamos considerando 4 pilares para esse projeto. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas os pilares que nós estamos considerando é o eu e a identidade, saúde e bem-estar, são as áreas mais importantes. Então, é onde nós mais expandimos do que outras. Educação e trabalho, governança e segurança. Então, as perguntas que nós temos feito nessa pesquisa é muito como que as pessoas se sentem com isso. O que você se sente em relação a isso, tendo uma cópia de você? Como é isso? Que mudanças que você faria para os seus sentidos emocionais próprios? E o que você gostaria que o seu gêmeo humano digital fizesse para você? E que mudanças, isso é importante, que mudanças que todo mundo que tem esse gêmeo digital faria para a cultura e para a sociedade, para ajudar a melhorar o comportamento no mundo. Então, isso aqui é uma visão de 2035, em parte porque isso é complexo e temos os millennials também falando sobre isso. Temos muitas pessoas, temos aqui nessa sala, nessa sala não, no mundo cerca de 3 bilhões com acesso à internet. Então estamos falando de um ambiente muito privilegiado aqui. Todos nós, mesmo temos um telefone, é um privilégio. Muitas pessoas compartilham isso. Mas daqui a 10 anos, um gêmeo digital será capaz, com as tecnologias e com as tecnologias que estamos desenvolvendo, será capaz de entender as nossas necessidades em tempo real, vai poder se adaptar aos nossos estágios da nossa vida, às nossas transições, e será capaz de aprimorar, não substituir, mas aprimorar a nossa criatividade e o nosso pensamento crítico. E vão começar a criar uma relação simbiótica que, na verdade, se trata-se do respeito de que, à medida que ela se desenvolve, nós desenvolvemos, ele se desenvolve com a gente ao longo de nossas vidas. Há muitos desafios aqui e os principais é quem controla os nossos dados. E é claro, esse aqui é um ponto fundamental no projeto. Eu sou defensora da propriedade ser de cada pessoa, de nossas individualidades, nossos batidos de coração, tudo isso são de nós mesmos. Isso faz parte dos seres únicos que somos. A soberania pessoal também, isso é algo que está sendo discutido no âmbito nacional. A gente ouve falar de soberania nacional, mas isso seria uma soberania pessoal. Privacidade, desde o início do projeto. Essas regras entram nos designs em sempre, principalmente na interação. E regulações e governanças, mas também interoperabilidade, ser capaz de trocar plataformas com seu próprio avatar e não com plataformas que dizem que você precisa ter o nosso avatar na nossa plataforma. Não, agora você tem 8 gêmeos digitais. Não, você pode passar. E essa identidade digital é importante. A gente está procurando uma representação digital de nós mesmos, dos outros, e como estamos lidando com a propriedade dos nossos dados pessoais. Estamos fazendo preparações e nos próximos anos há muito mais trabalho nessa área. Cientistas de dados e especialistas estão compartilhando informações, estão mergulhando nesse tópico, explorando as possibilidades especulativas. E a gente consegue enxergar nas notícias muitas coisas, discussões sobre identidades, soberania de dados. Eu sei que no Brasil vocês já têm um sistema de identidade digital muito já extensivo. No Reino Unido a gente vai ter uma no futuro. Eu acredito que na União Europeia eles estão finalizando e anunciando que na área Schengen a gente vai ter que trocar também biometrias entre os países, dados digitais e faciais. Isso é incrível. Temos 1,4 bilhões de pessoas já com suas
identidades, isso se torna o seu passaporte virtual. Mas a gente não tem a propriedade disso. Isso não pertence a nós. No caso da Índia, pertence ao governo. No Reino Unido, eles estão tentando converter que só fica nos nossos telefones, mas ninguém acredita nisso. E não sei como é que funciona aqui no Brasil, talvez alguém possa me contar depois. E onde isso vai terminar? Os nossos governos, eles ter os nossos dados, serem os donos dos nossos dados, não é negativamente, não é problema, não é um negativo, a não ser que eles usem isso de forma negativa, façam um uso inapropriado disso. Muitos dos nossos dados pertencem a entidades privadas e a China tem o controle dos dados dos seus cidadãos. Isso é incrivelmente controlador, mas no Ocidente, certamente na Europa e nos Estados Unidos, os nossos dados são roubados de nós todos os dias, 400 vezes por dia, através de câmeras de vigilância, toda vez que a gente coloca os nossos detalhes na internet. E a gente se pergunta, por que você precisa saber disso quando eu estou tentando comprar umas saquinhos de chá? Mas sabemos que não há controles. Eles invadem e descobrem os nossos dados e algumas informações estão presentes, por exemplo, no Google. O Google, 96% de sua renda vem vendendo os nossos dados para outras pessoas, para que a gente receba os anúncios personalizados, para que a gente queira comprar saquinhos de chá melhores ainda. Então, é uma questão muito complexa e é um debate, como eu digo, que está ocorrendo globalmente. Estamos no auge desse debate sobre propriedade, regulação, governança e manutenção dos nossos dados. E muito disso são dados pessoais dos nossos corpos. Agora, para concluir, eu tenho alguns slides, mas eu gostaria de compartilhar com vocês os gêmeos digitais como uma ferramenta de foresight. Será que isso vai ocorrer? Será que a gente vai conseguir ter um gêmeo digital? É útil examinar isso como um conceito. Eu gostaria de trazer para vocês, nos negócios de vocês, nas empresas de vocês, nas suas famílias e nesse grupo aqui, como você pode usá-los para desenhar, projetar o futuro de vocês, para explorar suas necessidades e reimaginar sistemas que vocês têm para aconselhá-los, focando na presença, na vivacidade e nas conexões em tempo real. E se você voltasse e dasse para as pessoas na equipe de vocês, o que vai ajudar vocês, os seus clientes, pergunte aos seus clientes, aos seus pacientes, o que vai ajudá-los. Depois você pede para o seu gêmeo virtual o que ele gostaria de fazer, e depois você passa a trabalhar qual seria a melhor tecnologia para apoiar essas necessidades. Você começa com o corpo vivo. Você começa com as pessoas na equipe e não com os dados e com a tecnologia. Então, como pode um funcionário usar o seu gêmeo digital, aumentando a sua performance, sua produtividade, personalizando o desenvolvimento, melhorando o bem-estar pessoal? Quantas pessoas aqui já têm um agente de IA no seu trabalho? Sim? Trabalhando em projetos particulares e nas suas questões particulares. Perdão. E também para relacionamento com o cliente. Há muito trabalho de desenvolver experiências personalizadas, colocando mais interações inteligentes, e muitos de nós estamos também trabalhando com projetos, mas também temos clientes. Então a gente recebe eles também. Então, apoiando as melhores decisões, é quando a gente recebe aquelas publicidades. Como que eles sabem que eu estava procurando tirar férias nesse país ou nesse lugar? E a chave para isso é qualquer empresa precisa ter hoje em dia, em qualquer produto de novos serviços, é entender muito bem, desde o início do processo de design, é que você precisa aumentar a confiança e ser transparente sobre os dados que você está coletando, o que vai ocorrer com esses dados
E quando você vai se livrar ou deletá-los, ou como você vai usá-los, isso tem a ver com consentimento, o consentimento do uso dos nossos dados, para que a gente saiba onde eles estão indo. A gente sabe que alguns projetos estão fazendo isso agora, e algumas pessoas estão escolhendo, principalmente as gerações mais jovens, se são 5 projetos diferentes. Esse aqui é muito honesto em relação à forma como eles usam os dados. Então eles vão usar isso e depois eles vão apagar esses dados depois de 6 meses. Então eu vou escolher esse projeto. Isso se torna um ponto importante. Então, o que eu estou tentando provar aqui é que é importante deixar o futuro ser focado no humano e liderado pelos humanos, porque não tem a ver com a dominação tecnológica para eficiência, não é os robôs que vão tomar os nossos trabalhos e não que a criatividade não será mais necessária. Tem a ver com a nossa coevolução digital. A inovação precisa ser um processo compartilhado, precisa ser confiado e não imposto a nós ou que nos explore. E a chave aqui é a cocriação. A cocriação a gente usa muita cocriação com as nossas equipes, as nossas experiências de projetos, mas eu digo que a cocriação é o que a gente deve fazer também com a inteligência artificial. A gente precisa fazer isso com os nossos gêmeos virtuais. É um bem de resiliências, a gente sabe que isso pode descobrir novos caminhos, pode descobrir novas formas de usar o tempo e o espaço para encontrar soluções. Então, o foco nas conexões humanas e na criação, no aumento dessas emoções, na presença e no significado delas. Portanto, ao criar um futuro onde você não deixa a tecnologia liderar vocês, valorizando as tecnologias que são colocadas em previsão e ajuda em tempo real, como que isso vai nos ajudar a planejar? Eu acredito que haja aqui um novo contrato inclusivo com a evolução humana, onde a gente coloca os seres humanos em primeiro lugar, onde uma das principais razões, e é muito importante nessa conferência de futuros positivos fazer isso, e todas essas discussões que têm ocorrido nos últimos dias, o que estamos fazendo, estamos olhando potenciais soluções que vão nos levar nas direções corretas, não necessariamente para nós nessa sala, mas para os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, porque o que nós decidirmos por os próximos 2 a 5 anos vai afetar os próximos 100 anos. E é muito importante que a gente assuma essa questão da propriedade dos dados pessoais e outras que foram levantadas nessa conferência. Muito obrigado a todos. Eu tenho 2 mais coisas para apontar para vocês. Tem um documentário da BBC chamado Eu e o meu Gêmeo Digital. E ele está disponível no BBC Sound e outras plataformas de som. É um programa de 50 minutos. E é isso que, quando vocês encontrarem, ele vai aparecer assim. E tem incríveis pessoas que trabalharam com quem eu trabalhei, especialistas que trabalhavam com seres humanos digitais e também com partes do corpo digitais, como, por exemplo, um coração virtual ou avatares de entretenimentos, celebridades esportivas. Isso também está bem avançado nessa área de esportes, e cibersegurança também, e morte digital no legado póstumo disso. Infelizmente, o som não está vindo para a cabine. Infelizmente, o som não está chegando na cabine e não está sendo possível fazer a tradução. Eu não esperava que isso fosse ocorrer quando eu colocasse... Não sabia que teria o áudio. Isso aqui é o lado mais acadêmico do meu trabalho com universidades, e como editora também, da AI Society, que tem parcerias com o mundo acadêmico, examinando todas essas questões dos gêmeos digitais. Há papers incríveis, trabalhos incríveis sobre isso. Nós temos mais 15 até o final do ano. Já temos muitos trabalhos e é uma linha de trabalho que está ocorrendo e está em trabalho no momento. Se vocês quiserem enviar papers para isso, sobre essa diversidade,
os gêmeos digitais humanos e no lado militar de cibersegurança. Há muitas coisas, muitos artigos interessantes. Então, diga aos seus colegas e acadêmicos que vocês conhecem que estão interessados em escrever para essa área. Nós temos uma resposta incrível. Por isso que é uma linha de trabalho que está ocorrendo no momento e a gente espera que isso possa ocorrer por alguns anos, porque ainda temos muito a percorrer nesse debate. Muito obrigada. Esse é o site, novamente, internetofbodies.net, e esse é o meu e-mail. Obrigada novamente por me convidar para conversar com vocês e compartilhar nessa conferência muito especial. Eu adorei receber os inputs de todos vocês e as ideias de vocês a respeito dos futuros possíveis. A gente vai ter agora 20 minutos para perguntas para a Gillian. Então, ela vai botar o headphone para ela poder entender as perguntas de vocês, vai a tradução simultânea para ela. Quem tem perguntas pode levantar as mãos, que as meninas vão estar passando o microfone. É só vocês levantarem as mãos para quem tiver perguntas para ela. Thank you so much for your talk. Muito obrigado pela sua palestra. Foi muito interessante. A minha pergunta está relacionada com o seu gêmeo digital. E como você tangibiliza isso? Porque a gente fala muito sobre robôs, e até mesmo nessa conferência falamos sobre robôs soft robots, né? E estou imaginando um episódio de Black Mirror, onde o seu gêmeo digital é, na verdade, um robô de si mesmo, eu não sei. Porque eu estou imaginando como você se relaciona com o seu gêmeo digital. Isso é algo que você vai ter no seu computador, no seu telefone? Vai ser uma boneca, um boneco? Um tipo de máquina, uma Alexa ou algo assim? Ou qualquer coisa? Isso está muito aberto. Então, onde estamos no momento é que, sim, obviamente, a gente pode examinar em robôs, como robôs de telepresença, onde a gente poderia enviar um robô para algum lugar para se movimentar, e os robôs também se reagem com o movimento. A inteligência artificial é uma da possibilidade disso ocorrer instantaneamente, com óculos de inteligência artificial. Eu não sei como vocês estão vendo como os óculos normais estão aumentando nas nossas vidas. Se você usa um óculos de grau ou não, eles estão se tornando cada vez maiores, e para mim, como futurista, isso é uma das coisas muito interessantes que aponta para o fato de que nós estamos nos acostumando a usar uns óculos grandes. Eu acho que isso provavelmente vai ser por isso. No seu telefone, certamente, e vai ser, na maioria das pessoas vão acessar os seus gêmeos virtuais através dos seus telefones, seus agentes gêmeos também. Hologramas estão chegando cada vez mais fortes, mais baratos, mas é uma das áreas que ainda estamos explorando e pesquisando. E eu vou para o Japão em dezembro para uma grande conferência chamada International Display Workshops. Então, teremos oficinas de todas as pessoas que já vão há muitos anos e trabalham com sistemas de display do futuro. Então, LEDs, micrográficos, hologramas. E eu vou aprender muito mais sobre estas tecnologias que estão por surgir, estão por vir ainda. É uma área muito empolgante, não está totalmente claro, mas eu acredito que teremos boas ideias também. Eu deveria ter escrito as suas ideias. Hi. Na verdade, eu queria entender, talvez não entender, mas gostaria de saber qual é a é a respeito de como nós vamos criar esse relacionamento com o nosso gêmeo digital, porque é um conceito muito novo, ter uma projeção de nós mesmos fora de nós mesmos. E eu acredito que nós já conversamos com a gente muitas vezes, mas é algo diferente ter uma outra entidade que nos representa e que aprende como nós aprendemos e que vive a nossa vida. Como você imagina que é esse relacionamento? Eu não sei se vocês estavam aqui, como o Rob Brooks fez a sua fala ontem, o Rob está aqui, lidando com essa área de relacionamentos com avatares e com outros através do mundo digital.
Novamente, e eu acho que o Rob poderia me apoiar nisso, estamos numa curva de aprendizado muito grande. Até mesmo a telepresença, como eu mencionei, estamos acostumados a chegar no Zoom e criar relacionamentos com pessoas que talvez você nunca conheça porque você trabalha à distância. Isso ainda é muito complexo de forma psicológica, as pessoas ainda acham que isso é muito difícil. E há problemas muito complexos nessa área psicológica ao redor disso. A gente tende a ver as histórias difíceis, as coisas que deram errado, principalmente com crianças e adolescentes se tornando muito próximos e muito íntimos e apegados demais a seus avatares e cometendo problemas, isso gerando problemas. Eu acho que um dos conceitos que estamos trabalhando aqui é que isso ele envolveria com você a partir do nascimento. Seria um LLM que seria seu. Portanto, o que eu, no momento, estou vendo como uma espécie de LLM fechado, que seria o seu conhecimento, o que você aprendeu na sua escola, na universidade, que você aprende no trabalho. E sim, você vai, claro, adquirir e aprimorar e usar outros LLMs, se você usar esse modelo, mas a base seria você. E, de certa forma, você teria lidando com você mesmo. Esse é um outro mundo. E é exatamente isso. Portanto, foi uma pergunta muito boa. Eu tenho uma pergunta complementar com a pergunta da Bebel. Me parece óbvio que nós vamos ter esse gêmeo virtual, é algo que está por vir, mas um dos usos que me parece concretos é quando eu morrer, talvez a minha família possa conversar comigo, lembrar de mim, etc. Mas quando eu estou ainda vivo, por que ele precisa ser uma cópia de mim? Porque eu entendo que ele vai fazer coisas, eu poderia pedir para ele lavar a louça, posso perguntar coisas sobre a internet, qualquer coisa que eu precisar, mas por que ele precisa ser uma cópia de mim? Qual é a necessidade especificamente de ser uma cópia de mim? Essa é uma pergunta interessante. Eu não ouvi essa pergunta antes, essa é uma pergunta muito interessante. Eu tenho uma pergunta similar à que você está me falando. Alguém já me perguntou, será que o meu gêmeo digital vai ter os mesmos vieses que eu e vai ter os mesmos vieses em relação às outras pessoas? Eu não gostaria que ele tivesse isso. Então, essas questões da parte negativa de você serem absorvidas também. Talvez seja uma escolha que você pode optar se ter uma aparência como você ou não, se você quer que seja você, ou se você quer adicionar outros elementos de aprimoramento que você gostaria de ter. Nada disso está fixo ou estabelecido. Estamos apenas pensando na ideia, e a ideia que temos no momento é ser uma cópia direta de você, um espelho de você, tem a ver com não permitir que essa cópia de você seja de propriedade de outra pessoa. No momento, quando você passa pela aduana, pelo processo de passaporte, na alfândega, eles conseguem ver a íris das pessoas já está sendo escaneada em múltiplos lugares, as nossas informações médicas já estão disponíveis. Quem tem essas informações? No show da BBC, no programa da BBC, quando os especialistas falam através dos projetos humanos, eles declaram claramente por que os médicos acreditam que porque eles fazem os medimentos dos nossos batimentos cardíacos, etc., que eles são donos desses dados em vez de nós, só porque eles que tomaram esses dados. Então, basicamente, é você ter a propriedade de você mesmo. Se você quer mudar esse si mesmo, você pode fazer, assim como a gente tem diferentes escolhas de como nós vamos nos vestir no mundo de hoje. Mas foi uma outra pergunta muito interessante. Obrigada. Sim? Olá. Obrigado pela sua apresentação, foi muito boa. E estou pensando aqui em ter um gêmeo digital de mim mesmo, que eu trabalho para uma indústria, e o termo que a gente usa para simular os processos, etc. Mas como a parte científica, eu gosto de falar sobre o futuro, e eu gosto de me ver pensando sobre como será o controle. Então, em sociedades de controle, basicamente é dito que nós não somos mais indivíduos,
mas somos divididos. Isso significa que nós temos os nossos eus e os nossos eus digitais. Então, basicamente, um gêmeo digital. O problema é que tem uma tendência aí, é uma ferramenta para controlar nós mesmos. Então, como que a gente vai fazer com que o nosso gêmeo digital seja seguro o suficiente? Então, ao invés de pensar como que esse produto vai ser vendido, como que ele vai funcionar, deveríamos pensar numa forma de, por exemplo, pagar uma ferramenta para uma auto-melhora, esse aspecto de controle, governança, etc., e também manutenção. Então, isso realmente é uma parte muito importante que a gente tem que pensar, e como você deve saber, nas suas simulações, isso aparece em todo lugar. Então, quais são as normas que tem valendo? E como seria isso no nível global? Porque cada país pensa e age de uma forma diferente, e eles pensam que o digital talvez ainda não seja um problema. Então, ok, vamos aqui na União Europeia, isso foi feito lá, então vamos segurar lá, isso vai ser feito no nível nacional, no nível global ou no nível individual. Então, existem projetos muito interessantes onde dashboards e uma previsão de cenários é feita e você pode controlar por conta própria. Então, literalmente, você vai para casa com esse painel de controle. E na Estônia você tem isso. Quando você tem uma ideia assim, você vai para casa e tudo na sua casa é feito com esse painel digital. Você escolhe um financiamento da sua casa, ou um empréstimo, uma escola. É o seu portal que você vai controlar a sua vida. E um outro ponto, e eu escutei isso há algumas semanas, e é legal manter contato e falar sobre isso. Então, muitas das empresas grandes estão vindo com agentes de segurança, e eu acho que os vendedores também estão tendo isso. Você pode ter seu agente digital, é como se fosse um agente de trabalho, basicamente. E isso vai ser controlado por nós. Você pode viajar de um país para o outro e você ainda vai estar com esse agente. Então, provavelmente, isso é uma coisa que está sendo falada todos os dias. Deve vir muita literatura falando sobre isso. Então, isso ainda está no nível mais corporativo, mas isso pode acontecer numa forma mais liberal, onde as pessoas possam trabalhar isso com uma fonte aberta. Então, talvez isso seja o que vai acontecer nessa discussão sobre dados, do simpático. Tudo não significa que tudo já foi resolvido. Então, tem um campo ainda muito aberto para a gente trabalhar, e realmente isso é muito importante. Como eu falei mais cedo, ainda temos um longo caminho. Olá, está funcionando? Considerando o mundo hoje, nós podemos ver a preocupação sobre como as pessoas estão interagindo com outros, porque eles estão usando muitos celulares. Você já pensou sobre se essa relação com esse gêmeo será um obstáculo para essa interação com os outros? Não sei se você sabe o que eu quero dizer. Eu acho que algumas coisas nos distraem da vida real, certo? O conceito é baseado em ter tudo que pode te distrair por um momento, e usando, por exemplo, o aplicativo de saúde mental, de jogos, ou trabalhando com seu assistente virtual, com o chat GPT. Então, talvez seja uma questão de colocar tudo isso junto. Então, eu acho que isso vai tirar muito tempo, sim, da gente. Tem muita fonte de distração, mas, de alguma forma, pode ser que seja mais fácil, porque nós vamos ter informação em tempo real, com biometria. Ele pode trabalhar conosco de forma mais rápida, e já está acontecendo com esse agente, etc. Ele pode nos ajudar a tomar algumas decisões. Então, é mais sobre uma conversão que nós vamos precisar. Eu acho que é algo que é nosso,
temos essa pergunta meio doida. O que vocês acham desse gêmeo digital? Imagina se você tem um relacionamento com esse gêmeo digital e que você não sabe que é. Claro que isso não é ideia, gente, por favor. Não, o meu gêmeo digital não vai estar num relacionamento com outra pessoa, não é isso. Mas eu acho que é uma pergunta boa e eu espero que possamos ter painéis de controle, manutenção, governança e regulação em soma disso. Ainda temos um longo caminho pela frente para tratar disso, sim. Alguma outra pergunta? Essa foi a última pergunta, eu acredito. Thank Thank you. you so much.